Erro de tipo, erro de proibição. Professor, eu não sei diferenciar erro de tipo de erro de proibição, tá muito complicado. Pesquisei alguns vídeos, mas ainda não entendi. Tem como você me ajudar? O que você acha? Claro que sim. Vou rodar a vinheta e já a gente volta com a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, erro de tipo e erro de proibição. Um tema, sem sombra de dúvidas, muito importante para exame de ordem e também para concurso, ou para você que vai fazer a sua provinha de faculdade, não é mesmo? Só que, para você entender esse tema aqui, você precisa, antes de tudo, fazer uma coisa bem específica, que é basicamente você dar um like nesse vídeo e no final deixar um comentário se você gostar da aula e se você entendeu o conteúdo. Isso me ajuda muito. Com isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, distribui para mais pessoas, o meu trabalho se torna mais notório e faz com que vale a pena eu continuar produzindo conteúdos como esse, beleza? Aqui embaixo também está as nossas redes sociais, os nossos cursos de segunda fase, clique lá e conheça, ok? Já fiz o jabá, a gente pode então partir para a nossa aula de hoje. Pessoal, erro de tipo e erro de proibição, tá? São temas que não necessariamente pertencem ao mesmo conteúdo dentro do direito penal, mas eu acho muito importante que vocês trabalhem, que vocês estudem esses dois erros conjuntamente para que vocês saibam diferenciá-los e assim o conteúdo se torna bem mais fácil, tá? Para começar, o erro, pessoal, aqui no processo, aqui no direito penal, desculpa, tal como acontece lá no direito civil, nos vícios do negócio jurídico, vícios do consentimento, o erro basicamente é uma falsa percepção da realidade. Uma falsa percepção da realidade, já anota aí, que vai causar efeitos na responsabilidade penal do sujeito, né? Então, o que é a falsa percepção da realidade? Imagine que você está numa festa e você aviste ali, né, uma moça de costas, um cabelo muito bonito, um cabelo ondulado, aquela coisa toda chama a sua atenção e você decide abordar essa moça. Chegando perto da moça, você chama ela e assim que ela se vira, você percebe que, na verdade, aquela moça muito bonita era, na verdade, o Wellington, 22 anos, pele cebosa, camisa do Metallica, roqueiro que mora com os pais. Isso é a falsa percepção da realidade. Você acha que é uma coisa quando na verdade é outra, né? Também existe aquele clássico exemplo do pote de feijão na geladeira. Você abre aquele pote pensando ser um pote de sorvete, porque é um pote de sorvete que está ali na geladeira. Só que quando você abre tem feijão dentro, né? Se você é pobre, assim como eu, você entende essa situação. Se você é rico, provavelmente nem feijão você sabe o que é. Então, erro é a falsa percepção da realidade. Só que, nesses exemplos que eu citei agora, do Wellington, acho que foi o Wellington o nome dele, né? Não sei, do roqueiro e do pote de feijão, do pote de sorvete, não tem nenhuma repercussão no mundo jurídico penal. Só que, para ser erro de proibição e erro de tipo, tem que ter uma repercussão, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estudar esses dois institutos aqui, tá? E para você começar esse estudo, que não é fácil, eu preciso que, antes de tudo, você pause esse vídeo aqui e anote esse esquema que eu coloquei aqui para vocês, tá? É muito importante que vocês tenham muito claro isso na cabeça de vocês, para que eu consiga explicar e colocar dentro das suas cabecinhas em caixinhas de conhecimento. Você tendo isso anotado no seu caderno, conforme eu for falando aqui durante a aula, eu vou trazendo alguns artigos e algumas observações e você vai anotando aí do lado do seu caderno, ok? Primeira coisa, tem que partir do pressuposto de que o erro é uma falsa percepção da realidade. E é dali que vai emanar os demais erros, correto? Então existe o erro, e esse erro vai se ramificar em erro de tipo e erro de proibição. A diferença fundamental aqui, pessoal, é que no erro de tipo nós estaremos trabalhando dentro do fato típico, dentro de um juízo de tipicidade, dentro do dolo, tá? E já no erro de proibição nós estaremos trabalhando lá no terceiro elemento do crime, na culpabilidade dentro da potencial consciência da ilicitude, tá? Se você não está entendendo o que eu falei agora, é porque você não sabe o conceito de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. O erro de tipo age no fato típico e o erro de proibição age na culpabilidade, o último elemento do crime.
Beleza? Beleza. Feita essa distinção inicial, eu preciso especificar ainda mais a diferença desses dois institutos para que a gente possa aprofundar nas suas espécies, ok? Então, o erro de tipo, pessoal, ocorre quando o sujeito, por uma falsa percepção da realidade, realiza uma conduta e erra em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal. Se você não pegou, eu vou repetir para você anotar aí no seu caderninho. O sujeito age em erro de tipo quando, por falsa percepção da realidade, ele comete uma conduta, uma ação ou omissão, ignorando, errando em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal. Professor, você repetiu esse negócio aí, mas não entrou na minha cabeça. Sim, por quê? Porque é um termo técnico, muito técnico, tá? Então vamos de exemplinho, porque com exemplinho você vai entender. Primeiramente, quando a gente fala em tipo penal, e olha só, erro de tipo, tá? Tipo penal é basicamente o texto do artigo, é a tipificação do artigo. Então imagine, por exemplo, o crime de furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Nesse textinho do artigo 155 existem as elementares, elementos constitutivos do tipo, ou seja, palavras ou termos que, quando retirados, vão causar a atipicidade da conduta ou desclassificação para outro crime. A palavra alheio, por exemplo, subtrair coisa alheia, na verdade, né, alheia, subtrair coisa alheia, esse alheia é uma elementar. Então, vamos supor o seguinte exemplo, tá? Imagine que o sujeito está na sala de aula, assistindo aula na faculdade, na universidade, o professor dispensa os alunos, acabou a aula, então ele começa a recolher os seus materiais. Recolhe o caderno, recolhe o estojo e recolhe o seu notebook que estava ali do lado. Coloca na bolsa, vai embora. Chegando em casa, ele abre a bolsa, pega o notebook e percebe que, na verdade, aquele não era o seu notebook, era o notebook do amiguinho, do coleguinha, né? Então, se você analisar essa conduta friamente, previamente, preliminarmente, você observa que, na verdade, esse sujeito cometeu um crime de furto, né? Preliminarmente. Por quê? Subtraiu coisa alheia móvel, mas, olha só, perceba, ele não sabia que aquele notebook era alheio, ele pensava que era seu notebook, então ele errou em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal, coisa alheia móvel. O sujeito precisa ter o dolo, precisa ter a vontade, a consciência em relação àquele elemento, em relação ao alheio. Então ele age em erro de tipo. A consequência é afastar o dolo, é afastar a culpa, veremos mais sobre isso daqui a pouco, e o sujeito deve ser absolvido. Então, quando a gente fala que o sujeito erra em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal, é basicamente essa a situação. Agora, no erro de proibição, a situação é diversa. No erro de proibição, o sujeito ele não erra por uma falsa percepção da realidade em relação a um dos elementos do tipo, mas sim, ele age, né, e por falsa percepção da realidade, ele realiza uma conduta proibida, crendo fielmente que essa conduta é permitida. Repetindo para você anotar aí, o sujeito realiza uma conduta proibida pensando, né, que aquela conduta, na verdade, é permitida. Daí decorre o erro de proibição. Imagina, por exemplo, um sujeito que mora na Holanda. E a gente sabe que na Holanda as pessoas comem maconha no café da manhã, no almoço, na janta, maconha com café, maconha com pão, maconha com arroz, maconha com maconha, é maconha o dia inteiro. Não que isso seja errado, eu não estou aqui para julgar ninguém. É só um fato e uma piadinha. Então, olha só. O sujeito vem da Holanda passar as férias no Brasil, né? Ele traz uma porção de maconha, algumas gramas de maconha para usar durante a viagem. Afinal de contas, ele não vive mais sem a verdinha. Chegando no Brasil, pensando que é permitido, e logo no aeroporto ele já vai lá e bola um baseadinho. Só que ele é preso em flagrante e ele é acusado pelo crime de tráfico de drogas, né? Perceba, esse sujeito, ele pensava, né, honestamente, que no Brasil é permitido você utilizar, você fumar maconha, você adquirir maconha, você transportar maconha. Afinal de contas, é muito comum isso lá na região dele, é como se fosse um café, né? E ele olhava o noticiário brasileiro, Brasil é uma putaria, todo mundo com a bunda de fora, carnaval e político sendo preso o ano inteiro, todos os presidentes acusados de corrupção, 2 presidentes presos.
preso, ele acha que o Brasil também é uma anarquia, né? Embora não seja, e também embora não seja a Holanda, evidentemente. Aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Não leve a sério. Ele vem para o Brasil e acha que é permitido, acaba sendo preso. Perceba que aqui ele age em erro de proibição, porque ele executou uma conduta proibida, crendo ser permitida. Evidentemente que aqui demanda uma dilação probatória, uma instrução probatória rígida, para tentar verificar realmente se essa era a consciência do sujeito. Mas aqui é só um exemplo para você entender. Então olha só, esse erro ele vai se dividir em erro de tipo e erro de proibição. Feitas essas diferenciações iniciais, podemos nos concentrar agora no estudo do erro de tipo, né, que é quando o sujeito erra em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal. E conforme você analisa aqui na tabelinha, e na tabelinha que você anotou aí no seu caderno, porque você já deve ter anotado tal como eu te orientei, esse erro de tipo, ele vai se dividir, ele vai se ramificar em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. E qual vai ser a diferença entre esses dois? Qual será a consequência entre esses dois? Primeiramente, eu preciso já preliminarmente destacar para você que quando a gente estuda erro de tipo, né, quando se fala em erro de tipo de um modo geral, aquele do artigo 20 do Código Penal, estamos falando necessariamente do erro de tipo essencial. Tá? Agora, o erro de tipo acidental é outra situação que também veremos a partir de agora, mas quando falamos em erro de tipo, nos referimos a erro de tipo essencial. No erro de tipo essencial, pessoal, o sujeito ele vai agir e com falsa percepção da realidade, ele vai errar em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal, em relação a uma das elementares do tipo penal. E quando eu digo elementares, eu digo figuras importantes do tipo penal, de modo que se ele errar ali, né, que se tirar esse elementar, ou vai ser absolvido, né, a conduta, ou vai ser atípica, ou vai ser desclassificada. Então, isso quer dizer que no erro de tipo essencial, né, no erro de tipo essencial, terá consequências jurídicas. O sujeito poderá ou ser absolvido ou ser condenado por uma prática desse delito, mas na modalidade culposa. Daqui a pouco eu vou aprofundar para vocês esse tema, né? Então, no essencial, o sujeito afastará o dolo e a culpa ou o dolo persistindo a culpa. Então isso quer dizer que no essencial terá consequências jurídicas em relação à sua tipificação, em relação à tipificação da conduta. Já no erro acidental, o sujeito, por falsa percepção da realidade, ele vai errar em relação a outras circunstâncias do tipo penal, em relação a outras palavrinhas do tipo penal, a outros elementos ali do tipo penal, que não vai causar nenhuma modificação na situação jurídica, nenhuma modificação na responsabilidade penal. Então o sujeito errou, mas esse erro não tem relevância alguma para a tipificação da conduta, ou seja, o sujeito vai continuar respondendo por aquele crime que ele praticou. Então essa é a diferença do essencial para o acidental, beleza? Então vamos para o essencial, que é o erro de tipo propriamente dito, ok? Olha só. O erro de tipo, como eu já falei no começo, já dei uma pincelada, ele vai sempre excluir o dolo, tá? Ele vai sempre excluir o dolo. E por que ele vai excluir o dolo? Veja, o dolo, que é basicamente a vontade de cometer o crime, ele é composto por dois elementos. Um elemento volitivo e um elemento cognitivo, né? Elemento volitivo, vontade, e elemento cognitivo, a consciência. Então o sujeito, para que a gente possa dizer que ele está agindo dolosamente, ele tem que ter a vontade de praticar aquela conduta e tem que ter a consciência acerca, a respeito da conduta que ele está praticando. Lembre-se do exemplo inicial do notebook, né, do suposto furto de notebook. Ele tinha vontade de pegar aquele notebook e colocar na bolsa, ele não foi coagido. Ele tinha vontade de subtrair aquele notebook, de colocar o notebook na bolsa. O que ele não tinha, contudo, era consciência de que aquele notebook, na verdade, não era dele, de que aquele notebook, na verdade, era alheio, era de outra pessoa. Por isso, a gente vai excluir o dolo, porque falta esse elemento, falta a consciência. Exclui-se o dolo e, por consequência, o sujeito deve ser absolvido. Esse é o erro de tipo essencial, é assim que ele funciona. Mas,
o erro de tipo essencial, ele também vai se dividir para complicar a sua cabecinha e para complicar na sua prova, né? Para complicar no seu exame de ordem, para complicar no seu concurso. E falar nisso, já deu o seu like? Dá o like aí, porque tá valendo a pena. Se já aprendeu alguma coisa aqui, já nesse momento já dá o seu like aí, já comenta, porque isso me ajuda, beleza? Bom, e o essencial, como eu estava dizendo, ele vai se dividir em inevitável e evitável, né? E aqui, pessoal, é uma diferença fundamental. Por quê? Porque no erro inevitável vai acontecer o quê? Vai excluir o dolo e a culpa. Olha só, subiu aqui no slide, reparou? Vai excluir o dolo e a culpa, ao contrário do evitável, onde vai excluir apenas o dolo. Professor, não entendi. Tem como explicar? Tem sim, olha só. O juiz ele vai analisar no caso concreto e vai verificar se aquele erro, depois que ele constatou que é um erro essencial, ele vai verificar se aquele erro ele é inevitável ou evitável. Se o juiz considerar esse erro inevitável, vai afastar o dolo e vai afastar a culpa e o sujeito vai ser absolvido. Agora, se o juiz considerar que aquele erro era evitável, vai afastar apenas o dolo. Isso quer dizer o quê? Se esse crime prever a modalidade culposa, esse sujeito será condenado também pelo crime culposo. Também não, será condenado pelo crime na modalidade culposa, mas é preciso que seja prevista a modalidade culposa, obviamente. Professor, você falou aí, mas eu não entendi não. Então bora de exemplinho. Seguinte, imagina um sujeito que ele é caçador. Ele é caçador de animais, é devidamente legalizado, tem as armas legalizadas e em um determinado final de semana ele vai até uma reserva florestal destinada exclusivamente à caça. Essa reserva ela é toda legalizada, ela é toda cercada e ela é isolada das zonas urbanas, das zonas centrais, é isolada da cidade e, repetindo, é destinada exclusivamente à caça. O sujeito vai lá e sabe que está sozinho. Começa a caçar e de repente ele vê uma árvore, vê um arbusto se mexendo. O que ele faz? Ele acha que é o animal que ele está caçando e efetua ali alguns disparos de arma de fogo na direção dessa árvore, na direção desse arbusto. Só que, chegando no arbusto, ele percebe que na verdade não matou um animal. Ele matou um sujeito que estava ali fazendo as suas necessidades, estava ali fazendo um cocôzinho. Então ele matou o sujeito, mas ele pensava que era um animal. Ele agiu aqui, pessoal, em erro de tipo. Por quê? Porque o artigo 121 do Código Penal diz lá, matar alguém e não animal. Quando ele quis matar um animal e não alguém, errou sobre esse elemento constitutivo do tipo. É um erro de tipo. Mas eu pergunto, esse erro de tipo, voltando aqui para o nosso esquema, é um erro de tipo essencial ou é um erro de tipo, é um erro de tipo evitável ou é um erro de tipo inevitável? Essencial nós sabemos que é. Bom, esse caso aqui, pessoal, eu considero, e você possivelmente, provavelmente vai considerar, um erro inevitável, ou seja, vai excluir o dolo e vai excluir a culpa e o sujeito será absolvido. E o que vai dizer se o erro é inevitável ou evitável? As condições do caso concreto e a seguinte questão, se ele tivesse tomado todas as precauções possíveis dentro daquele contexto, ele ainda assim cometeria o erro? Essa é a questão que tem que se fazer. Então, nesse exemplo, é sim um erro inevitável. Afasta o dolo e afasta a culpa. Situação diferente, pessoal, seria se esse sujeito ele fosse caçar, mas não fosse caçar em uma reserva florestal destinada exclusivamente à caça, ele fosse caçar num bosque no meio da cidade, num bosque inserido no meio da cidade, no meio da região urbana que não tem cercamento, que não tem licença, aí ele vai lá e mata esse sujeito. Aqui, pessoal, é um erro evitável, tá? Aqui é um erro evitável. Por quê? Porque se ele tivesse tomado todas as diligências, tivesse tido a prudência necessária, ele não teria agido dessa forma. Então, nesse caso, afasta-se apenas o dolo e subsiste o quê? Subsiste a culpa. Então ele responde pelo homicídio culposo, porque o homicídio prevê a modalidade culposa. E tudo isso que eu falei aqui eu não inventei, eu tirei de algum lugar. E eu tirei basicamente do artigo 20 do Código Penal. E o texto é basicamente o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei.
Beleza? Então, basicamente aqui nós encerramos o erro de tipo essencial, mas nós temos que dar um passinho para trás para que você entenda agora o erro de tipo acidental. Lembrando que o erro de tipo acidental, o sujeito vai errar em relação a outras circunstâncias do tipo penal que não vão causar repercussão na sua responsabilidade, ou seja, serão irrelevantes. É um erro irrelevante para a tipificação. O sujeito continuará respondendo por aquele crime, tá? Então, esse acidental, você vai encontrar ele se dividindo em outras espécies de erro acidental, tá? Aqui eu trouxe 4 para vocês. Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução e erro sobre o nexo causal, tá? Começando pelo erro sobre o objeto. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine que um sujeito queira roubar um iPhone, né? O sujeito tem como sonho ter um iPhone e ter um celular com a maçãzinha atrás. O que ele faz? Ele se dirige até uma loja de celular e vai lá roubar não, subtrair, né? Furtar, realizar o furto de um iPhone. Chega na loja, dá aquela desbaratinada, subtrai o celular, vê, tem um ali no balcão, subtrai aquele celular, bota no bolso e vai embora. Chegando em casa, ele percebe que na verdade não é um iPhone, e sim uma réplica de iPhone. Aqueles celulares bem vagabundos, né, com a maçã atrás, mas não é um iPhone, é uma réplica, é uma falsificação, é um celular paraguaio, um celular chinês. Pergunto para você, aqui ele errou em relação ao objeto, ele queria furtar um objeto e acabou furtando outro. Poderia utilizar o exemplo do sujeito que queria furtar um iPhone e furtaria um Samsung, por exemplo, é a mesma coisa. Nesse caso, pessoal, ele errou, ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele olhou o celular, pensou que fosse um iPhone, subtraiu, mas errou, falsa percepção da realidade. Aqui, contudo, não terá uma consequência jurídica em relação a esse erro. Isso implica dizer que é um erro acidental e o sujeito continuará respondendo pelo crime de furto da mesma forma. Beleza? Ao lado do erro sobre o objeto, temos o erro sobre a pessoa. E esse conta com previsão normativa, né, com previsão legal. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que o sujeito queira matar o seu pai. Não sei o motivo, ele apenas quer matar o seu pai. Tá? Isso aqui é um exemplo para você entender e não queira saber a motivação da gente. Ele quer matar o seu pai, ele se dirige até um determinado local perto do trabalho do pai dele e arma ali uma emboscada, fica na tocaia só aguardando o pai dele sair do serviço. Assim que o pai dele sai do serviço, ele percebe que é o pai dele, porque carequinha, tá com uniforme e tal. Ele efetua disparos de arma de fogo na direção do pai dele, matando o sujeito. Só que ele percebe que, na verdade, o sujeito que ele matou não era o pai dele. Era um colega de trabalho do pai dele. Só que esse cara se parecia muito com o pai dele, porque o pai dele também era careca, o cara estava de costas e estava com o mesmo uniforme. Perceba que aqui ele errou sobre a pessoa. É uma falsa percepção da realidade. Ele errou em relação à pessoa na qual ele dirigiu a conduta dele. Só que aqui, pessoal, por ser um erro de tipo acidental, não terá repercussão jurídica. Isso implica dizer que ele responderá por homicídio como se ele tivesse matado o pai dele. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que existe uma agravante para quem comete crime contra ascendente. Nesse caso, ele não efetivamente matou o pai dele, mas o dolo dele era matar o pai dele. Então esse erro de tipo, né, essa falsa percepção da realidade, não vai causar nenhuma interferência na responsabilidade penal dele. Então ele vai responder por homicídio como se tivesse matado o pai dele, com agravante do crime cometido contra ascendente. Isso eu não estou inventando, obviamente, tirei do Código Penal. Artigo 20, parágrafo 3º. Olha só, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, né? O colega de trabalho do pai do sujeito, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Viu só? Facinho, molezinha, tetinha, mão com açúcar, não é? Vamos então para o erro na execução. Aqui, o erro na execução é uma situação muito parecida com o erro sobre a pessoa. Só que aqui o sujeito ele vai errar na execução. O próprio nome já diz, não é? Ele vai errar na execução. Então imagine esse mesmo exemplo. O sujeito quer matar o pai dele, chega até o serviço, arma a emboscada e assim que ele vai atirar no pai dele, ele efetua o disparo, mas por má pontaria, por imprecisão.
ele erra o tiro e acerta em outra pessoa que está ao lado do pai dele. Aqui ele errou na execução. Perceba que ele não errou contra a pessoa, ele queria realmente matar o pai dele. Era o pai dele que estava ali. Só que, por erro na execução, ele acabou matando outra pessoa. Aqui é a mesma situação. Aqui, pessoal, o sujeito vai responder como se tivesse matado o próprio pai. E isso, novamente, não estou inventando. Artigo 73 do Código Penal. Olha só. Quando por acidente ou erro na execução, ou erro no uso dos meios de execução, melhor dizendo, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que nós acabamos de ver, né? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que é basicamente o concurso formal de crimes. Então, se ele acerta também o pai dele, ele responde pelos dois crimes, mas na modalidade de concurso formal, né? Vai pegar apenas uma pena e vai majorar lá na fração prevista no artigo 70. Beleza? Erro na execução, finalizamos aqui. Por fim, temos o erro sobre o nexo causal. Lembrando que o erro na execução também é chamado de aberratio ictus, ok? Erro sobre o nexo causal. Aqui, pessoal, o sujeito ele alcança o resultado desejado, mas por erro o nexo causal, a causa do resultado do crime, é outra. Não entendeu? Vou repetir. Aqui, o resultado que o sujeito deseja é realmente almejado, só que a maneira pela qual esse resultado ocorre não é a maneira pela qual ele queria inicialmente. Eu sei que você não entendeu, mas vamos exemplificar, tá? Imagine que, por exemplo, um sujeito queira matar o seu inimigo. Eles estão em cima da ponte, né, em cima de uma determinada ponte, e o sujeito fala, bom, eu vou empurrar esse otário daqui para que ele morra afogado. Eu sei que ele não sabe nadar, então vai ser hoje, vai ser agora, eu vou empurrar ele. Ele vai lá e empurra o inimigo dele para que o inimigo dele morra afogado. Ele quer a morte por afogamento, ele quer, sobretudo, a morte. E ali tem uma ponte, tem um rio embaixo e ele pressupõe que se cair lá ele vai morrer afogado. Por quê? Porque ele não sabe nadar. Então assim ele o faz. Ele vai lá e empurra o inimigo dele, o inimigo cai da ponte, só que antes de cair no rio existem algumas pedras ali embaixo, né? Ele bate a cabeça na pedra, cai no rio e ele morre, na verdade, de traumatismo craniano e não morre de afogamento. Perceba que aqui o sujeito alcançou o resultado que ele queria. Ele queria matar o sujeito ele queria matar o sujeito, né? Só que ao invés de matar por afogamento, ele matou por outra causa, morreu de traumatismo craniano. Aqui é um erro sobre o nexo causal, ou seja, é um erro acidental e nada vai ter de repercussão na responsabilidade do sujeito, beleza? Então, basicamente, esse é o erro de tipo. A gente viu o erro de tipo, que se divide em essencial e acidental. O essencial pode ser evitável ou inevitável. Um vai escolher o dolo e a culpa, outro escolhe apenas o dolo e permite a responsabilidade por crime culposo. E temos o erro acidental, que não vai repercutir de maneira alguma na responsabilidade do sujeito. O sujeito continuará respondendo por aquele crime. Vimos o erro de tipo. Agora vamos ver o erro de proibição. E aqui é bem rapidinho, né, pessoal? Por quê? Porque eu já expliquei para vocês no começo da aula que no erro de tipo, né, no erro que nós já vimos, o sujeito erra em relação a um dos elementos constitutivos do tipo penal. Mas aqui, no erro de proibição, o sujeito ele vai não errar em relação a um dos elementos, né, constitutivos do tipo, ele vai sim praticar uma conduta ilícita, crendo fielmente que aquela conduta é lícita, tá? É isso que se configura o erro de proibição. O erro de proibição, ao contrário do erro de tipo, que vai agir no fato típico, no dolo, ele vai agir, pessoal, o erro de proibição, lá na culpabilidade, na potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade, correto? Só que esse erro de proibição, ele pode ser inevitável ou pode ser evitável, né? A mesma divisão que nós encontramos no erro de tipo essencial. Então, qual que vai ser, né? Qual será a consequência aqui no erro de proibição em relação à diferença de evitável e inevitável? Aqui, no erro inevitável, no erro de proibição inevitável, o sujeito será isento de pena, né? Ele será isento de pena, afastará a culpabilidade, ele vai ser absolvido. Agora, no erro de proibição evitável, ele não será isento de pena, mas terá a sua pena diminuída. E aqui, mais uma vez, o que vai fazer com que esse erro de proibição seja evitável ou inevitável é justamente o juízo
do próprio magistrado. O magistrado vai analisar o caso concreto e, segundo o julgamento dele, ele vai ver se é inevitável ou se é evitável. Aquela situação, por exemplo, do sujeito que vem para o Brasil, lá da Holanda, fumar um baseadinho e é preso, acusado por tráfico de drogas. Dependendo das condições do caso concreto, dependendo da cabecinha do sujeito, o nível de discernimento do sujeito e dependendo das provas produzidas no processo, poderemos considerar esse erro evitável ou inevitável. Então é assim que o erro de proibição vai agir e eu não tirei isso do nada, eu não inventei, isso está previsto no artigo 21 do Código Penal. Vamos lá? O desconhecimento da lei é inexcusável, mas, o erro sobre a ilicitude do fato se inevitável e isenta de pena. Esse aqui é o erro inevitável. Se evitável, erro evitável, evidentemente, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Né? E como que a gente vai aferir, vai verificar se é evitável ou inevitável? Parágrafo único, o senhor parágrafo único vai dizer pra gente, olha só, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. E para finalizar, se você entendeu, meus amigos, deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário maroto. Professor, tô aqui, gostei da sua aula, vou acompanhar o seu trabalho. E se você quiser me ajudar mesmo, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Tem também aqui embaixo um grupo do Telegram para você fazer parte do meu grupo do Telegram e ser notificado sobre a liberação de novas aulas. E se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal e gostou do meu método, você tem que conhecer o Método Prodígio, o nosso curso de segunda fase aqui embaixo, em algum lugar no vídeo, no primeiro comentário, não sei, também tem um link para você acessar e conhecer o nosso curso que está muito bacana, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero de coração que você tenha gostado dessa aula e vejo você na próxima. Até mais, fui!